Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Estivemos pela manhã e o Senhor falou conosco aqui pela manhã e creio que continuará falando conosco nessa noite. Eu quero ler um texto, uma porção da palavra de Deus, está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17. Jeremias 17, a partir do verso 5. Jeremias 17. Nós estaremos lendo o texto que será a base para a nossa reflexão. 17, de 5 até o 18. Assim diz a palavra de Deus: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como uma perdiz que choca os ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no fim ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Aos que vivem me dizendo: onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Queridos, maldito o homem que confia nos homens. Nós vamos falar hoje de família plantada junto à corrente de águas. Deixa eu ligar o cronômetro para não falar demais. O Salmo 1, ele vai dizer que aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É como uma água regada por fontes subterrâneas, cujas suas folhas não murcham. No devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz é próspero, bem-sucedido. Assim também é a família que confia em Deus, a família que segue os seus ensinamentos e princípios. O texto que lemos aqui em Jeremias, capítulo 17, vai também abordar essa questão, mas aqui o profeta ele vai começar falando da maldição que vem sobre aqueles que confiam em si mesmo e não em Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós vivemos uma geração
fortemente influenciada pelo pós-modernismo. Um modelo de sociedade em que o homem, ele passa a ser o Deus de si mesmo. Tudo é voltado para o próprio homem. Um egoísmo, um egocentrismo. O homem busca, de todas as formas, o seu próprio prazer, a satisfação do seu prazer, das suas necessidades, dos seus desejos. Tudo é voltado para dentro de si mesmo. O homem se coloca acima de Deus. E o profeta trazendo uma advertência de que o homem que assim procede, ele será maldito. Por isso a nossa família, ela precisa colocar a sua confiança, a sua base no Senhor, que é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, é o nosso socorro nas tribulações. Estaremos essa noite refletindo sobre onde temos plantado a nossa família. E nós vamos ver o que a palavra nos orienta com relação a isso. Primeiro quero falar da autoconfiança. A autoconfiança que gera solidão. A família em que as pessoas confiam em si mesmas é como um arbusto solitário. Ele não tem raízes suficientes, não tem profundidade suficiente para absorver a água que passa no seu subsolo. Estarão juntos, mas em solidão, isolados uns dos outros. Eu falei pela manhã que existem famílias em que as pessoas que fazem parte dela vivem debaixo do mesmo teto, mas que são verdadeiros estranhos, que não convivem, que não dividem as coisas. Existem famílias que o quarto do filho é uma verdadeira fortaleza, ninguém tem acesso. E muitos defendem, mas tem que respeitar a privacidade. Na minha casa as meninas não tinham essa moleza, não. Eu dizia assim, olha, na minha casa não tem porta trancada, porque a casa é minha. No dia que você tiver a sua, você tranca do jeito que você quiser. Sabe, queridos, nós não podemos permitir pequenas fortalezas dentro da nossa casa, onde você, como pai e mãe, não tem acesso. Em nome de Jesus. Há poucos dias, passou uma reportagem no Fantástico, falando que adolescentes e jovens estão sendo atacados dentro do seu próprio quarto. Aplicativos que têm levado e têm escravizado os jovens, e têm levado os jovens a se cortar, a maltratar animais, sabe? Porque são ameaçados. E os pais achando que os filhos estão seguros dentro do quarto. E eu não posso entrar ali, porque ali é a intimidade do meu filho. A intimidade da família, ela precisa ser compartilhada. Você precisa saber o que está acontecendo no quarto do seu filho. Amém, irmãos? Amém. Jovens e adolescentes aprisionados. É assim que Satanás tem agido para destruir a família, debaixo das nossas barbas. Precisamos ser famílias unidas. Ontem eu estava falando lá na Igreja Memorial e nós usamos o exemplo da família da águia. Não sei se os irmãos conhecem como é que a águia faz. Para fazer o seu ninho, ela escolhe um lugar bem alto, seguro. E o ninho é construído pela águia macho e pela águia fêmea juntos. Eles vão, eles preparam, colocam os galhos, colocam tudo para proteger os seus filhotes. E tanto o macho quanto o fêmea saem para caçar. E se um deles consegue a caça, eles trazem para o ninho, dividem com o outro e com os filhotes. União, queridos. Os animais nos dando um belo exemplo de como nós devemos fazer nos nossos lares. Os nossos lares têm que prevalecer essa união, esse compartilhar, essa cumplicidade. É muito comum contemplarmos pessoas que se colocam sempre em primeiro lugar.
E na família isso não é diferente. Maridos que se colocam em primeiro lugar e querem buscar a sua própria felicidade, enquanto suas esposas estão lá infelizes. Mas ele está feliz egoisticamente. Não presta atenção se o seu cônjuge está feliz ou não. Esposas que se colocam nessa posição egocêntrica e buscam na fonte errada. Filhos que se acham merecedores do primeiro lugar na vida da família e acabam vivendo um isolamento triste e melancólico. O egoísmo tem destruído as famílias. Quem busca sempre estar em primeiro lugar está escolhendo ser solitário, está se afastando de Deus. E depois se afasta das pessoas também. Deixar o oásis e vagar pelo deserto vai trazer morte para você. Do mesmo modo, não há vida espiritual sem a água viva da graça de Deus sobre nós. Famílias dependem da fonte da água que alimenta e fortalece a sua raiz. Onde nós temos plantado as nossas famílias? Nós temos plantado no deserto do egoísmo ou a temos plantado junto a ribeiros de água, água do Espírito Santo que nos alimenta e nos fortalece? A família que confia no Senhor, ela não sente medo. Quando as coisas se tornam difíceis, a família precisa confiar nas promessas do Senhor. Queridos, Deus tem promessa para a sua família, amém? Você crê nisso? Sabe o que Jó disse? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus para a sua família podem ser frustrados. Amém, irmãos? O Senhor promete e Ele cumpre. Os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida, eles serão cumpridos na íntegra, porque Deus não faz nada pela metade. Deus tem plano para a minha vida, Deus tem plano para a sua vida, Deus tem plano para a sua família. O profeta Jeremias foi vítima de chacotas. Todo o povo ridicularizava a sua mensagem. Verso 15 diz, eis que eles dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Eles estavam desafiando o profeta. O profeta Jeremias foi enviado por Deus para levar uma mensagem de arrependimento a um povo que virou as costas para Deus. Um povo desobediente, um povo que deixou Deus e foi adorar ídolos. E tem muitas famílias hoje que têm levantado ídolos dentro de seus lares. Que ídolo você tem adorado na sua casa? Às vezes o ídolo é o próprio marido, a própria esposa, o próprio filho. Às vezes o ídolo é a sua casa. Às vezes o ídolo que você tem levantado são as suas posses, é o seu dinheiro, é o seu emprego. Tem um irmão que, em um certo momento, ele disse que o Deus dele era o trabalho dele. Confiando em coisas. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço. Tinha cliente no banco que ele disse assim, Cláudio, se um dia eu perdesse meu dinheiro, minha vida acaba. Que triste, irmãos. O Deus daquele homem era o seu dinheiro. Mas o meu Deus é o Deus que é o dono da prata e do ouro. Esse é o meu Deus. É a esse a quem eu presto culto. É diante desse Deus que eu me dobro. É a esse Deus que eu adoro e que eu louvo. Que nós não construamos ídolos dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, queridos. Não se dobre diante de nenhum ídolo. Não confie na força do braço do homem. Confie no Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O profeta Jeremias começou a sentir a pressão, mas ele ficou tranquilo, pois quando a árvore é plantada junto às águas, essa água é quem nos sustenta.
O profeta, ele tinha convicção da determinação de Deus, ele confiava no Deus que o enviou àquele povo. Ele ficou onde Deus o posicionou e ele disse tudo o que o Senhor o mandou dizer. E eu pergunto a você essa noite, onde você tem posicionado a sua família? Será que a sua família está posicionada onde Deus quer? Onde você tem colocado a sua família? O profeta estava onde o Senhor o colocou. Onde Deus colocou você? Será que você tem feito como Jeremias? Ou você tem agido como Jonas? Que Deus o mandou para um lugar e ele fugiu. Achando ele que podia fugir da presença de Deus. Que tolo. E pagou um preço alto. Em quem você tem colocado a sua confiança? Na força do seu braço, nas riquezas, nas posses, no poder ou no Senhor Todo-Poderoso? Jeremias orou, Jeremias pediu socorro a Deus. Não me sejas motivo de terror, suplicou. Meu refúgio és tu no dia mau. Qual tem sido o seu refúgio? Onde a sua família tem se refugiado, irmãos? Como você tem resolvido os conflitos no seio da sua família? Tem se mantido firme nos princípios da palavra de Deus? Ou tem se deixado levar pelos conceitos desse século? Você está bebendo da fonte de águas vivas ou tem confiado em si mesmo? Na fundação da sua família. Não saia da beira da água. Continue confiando sua família a Deus. Continue lendo a palavra. Continue orando, continue fazendo jejum. Mesmo que você não tenha certeza que Deus está ouvindo, ore, se dobre. Porque Ele ouve e responde conforme a sua soberana vontade. Deus não deixa uma oração sem resposta. Quando nós oramos, Ele nos ouve. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para nós. E a seu tempo, o tempo de Deus que é perfeito, Ele dará a resposta. Muitas vezes a resposta não será aquela que eu quero. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim diz a palavra. Como nós temos feito para resolver os nossos conflitos em família? Beba da água, da fonte de água viva. A graça de Deus que está disponível por meio da palavra, por meio da oração, por meio da intimidade, por meio do relacionamento com Ele, manterá a sua família revigorada, manterá as suas folhas verdes, mesmo quando o calor apertar. Porque do subsolo das suas famílias, as suas raízes alcançarão as fontes de águas do Senhor que passarão para lhe alimentar. Onde nós temos buscado alimento para a nossa família? A família que vive como uma árvore é a família que vive perto do Senhor, perto de Cristo. Ela é a água da vida. Em Cristo, mesmo durante o período da seca, nós encontraremos a água para saciar a nossa sede. Em Cristo, nós encontraremos a água para purificar os pecados. No tempo do povo judeu, era necessário sacrificar um animal, derramar sangue, e o profeta fazia isso, o sacerdote fazia isso. Jó era um homem que ele sacrificava para purificar os seus filhos, porque ele imaginava assim, se por acaso eles pecarem, o Senhor vai perdoar. Não precisamos mais matar animais, porque Jesus Cristo já derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos buscar o Senhor para que o sangue do Senhor nos purifique de todo pecado, para que a nossa família seja uma família purificada no sangue do Cordeiro. O profeta Jeremias continua, ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração humano não é digno de confiança, porque ele nos trai, ele é desonesto, ele é enganoso, ele é depravado. As misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, é por causa delas que nós não somos consumidos, que nós não recebemos o que nós merecemos. Em Cristo, a água para purificar o pecado. Toda árvore plantada perto de Cristo terá folhas verdes e dará frutos abundantes. Assim também a família. Todos os que beberem da fonte do Senhor jamais morrerão, mas herdarão a vida eterna que Cristo preparou para nós. Que frutos a sua família está apresentando diante do Senhor? De que água a sua família está bebendo? De que fonte de água a sua família tem bebido? Da palavra de Deus ou desse mundo pós-moderno, em que tudo é relativo? Isso aqui é pecado para você, mas não é para mim. Isso é relativo. Essa verdade é relativa. Sabe, isso é teoria de Satanás para enganar o povo. Porque Jesus é a verdade verdadeira, é a verdade absoluta. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade, ele disse eu sou a verdade. Jesus é a única verdade que pode libertar a mim, a você e a nossa família. Não existe relativismo com o Senhor. Ele é a verdade absoluta que liberta. E Ele quer libertar as nossas famílias. Todo galho que se afasta do tronco, ele morre. Toda família que se afastar da videira verdadeira morrerá. Por isso, plante sua família junto à fonte de água viva, e ela crescerá, e a seu tempo produzirá fruto. E tudo o que fizer, isso que a palavra diz, prosperará. Você quer que sua família seja próspera? Plante a sua família próxima das fontes de água do Senhor, e você vai experimentar a prosperidade do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Qual a escolha da sua família? Como a sua família viverá? Ela será como um arbusto ou ela será uma árvore frutífera? Escolherá bênção ou maldição? Confiará no homem ou confiará em Deus? Vagará no deserto ou será plantada junto ao rio de águas vivas, cujas águas nunca secarão? Morrerá ou viverá? Que escolha nós temos feito para as nossas famílias? O profeta Jeremias afirma que o nosso coração é enganoso. O coração humano não é digno de confiança. O pecado original da primeira família, lá com Adão e Eva, todas as mentiras, todas as conspirações, todas as traições, todos os assassinatos, eles nasceram do engano do coração do homem. Toda a maldade, ela flui do coração enganoso. Mas eu queria dizer uma coisa para você essa noite. Jesus quer arrancar esse coração de pedra. Ele dá um coração de carne, um coração puro, lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele quer arrancar de nós esse coração enganoso. Ele quer nos dar um novo coração. Um coração semelhante ao coração do Senhor. Um coração que é amoroso.
um coração que é íntegro, um coração que é honesto. A família é composta de pessoas que possuem esse coração enganoso, que possuem esse coração depravado. Nós assistimos, admirados, às notícias de famílias em que filhos assassinaram seus pais por causa de herança, por causa de dinheiro. Nós vemos também algumas notícias de pais que mataram seus filhos. A depravação do coração humano, ela precisa ser confrontada com a justiça divina. Queridos, é assustador saber que o coração mais enganoso de todas as coisas cai sob o olhar que tudo vê do Deus Todo-Poderoso. Deus conhece o meu e o seu coração. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. Muitas vezes a gente pode pensar que está enganando. Você pode enganar a igreja, o pastor, mas Deus lhe conhece no mais íntimo do seu ser. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as intenções do seu coração. O que tem passado no seu coração? O que tem passado no coração da sua família? Permita que o Senhor arranque esse coração e coloque um coração novo de folha. Clame pela misericórdia de Deus para com a sua família. Clame a Deus pela salvação da sua família. Chore diante dele, se derrame diante dele, pague o preço em oração, dobre o seu joelho. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Clame a Deus pela sua família. Clame a Deus pela salvação da sua família, dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus tios. Clame crendo que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos planos do Senhor para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, poderão ser frustrados. Clame ao Senhor. Jeremias clamou a Deus. Jeremias orou, está lá no verso 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Quem tem sido o seu louvor, queridos? A quem você tem dado louvor? A quem a sua família tem louvado? A si mesmo? Ou àquele que é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração? O Deus Todo-Poderoso. Essa é a oração do coração incurável por cura. A oração do coração insalvável por salvação. Jeremias já havia implorado a Deus pela salvação da sua nação diversas vezes. E nós precisamos fazer isso pela nossa família. Irmãos, eu sou o resultado das orações da minha mãe. Ela não desistiu de mim. Irmãos, eu era perdido. Eu só queria fazer farra. Beber. Namorar. E a minha mãe com o joelho dobrado, pagando preço em oração pela minha vida. E Deus ouviu as orações da minha mãe. Um dia Ele me resgatou daquela lama que eu estava. Eu sou fruto da persistência da minha mãe na oração. Você tem persistido na oração pela sua família? Querido, não desista de clamar pela sua família, porque no tempo do Senhor, a sua família será salva no nome de Jesus. Creia nessa verdade. O Senhor não desiste da sua família, não desista dela. Em nome de Jesus. Persista em clamar ao Senhor pela salvação da sua família, para que um dia você também possa dizer, se ainda não pode, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele pode. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que faz tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas.
O Senhor quer dizer isso para a sua família nessa noite. Eis que faço nova todas as coisas na sua família. O Senhor não apenas conhece o coração enganoso, Ele sabe como consertá-lo, porque Ele é o Criador. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. O oleiro, quando ele está preparando o seu vaso, pega aquele barro e ele vai preparando. Quando ele percebe que aquele vaso está com defeito, ele recomeça, ele faz de novo. E Deus faz assim comigo e com você. Quando esse vaso está com defeito, Ele quer fazer de novo. Ele quer fazer de mim e de você um vaso de honra e não um vaso de maldição. O Senhor quer fazer da sua família vaso de honra e não vaso de maldição. Você crê nessa verdade, irmão? Clame pela sua família, para que o oleiro trabalhe nela e dê um novo formato, para que ele vá moldando esse vaso, para que esse vaso possa ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. A sua família, um vaso novo, totalmente limpo e restaurado pelo Senhor, e cheio da presença do Senhor. Uma família cristã é uma família cujo coração foi curado pela graça de Deus. Porque a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é o Deus supremo e eterno. Nós vimos que a família que confia em si mesma, ela não expande suas raízes de forma que possa encontrar a corrente de água viva que passa. Ela vive em isolamento. Os seus elementos vivem isolados em suas ilhas inalcançáveis. Pessoas que se colocam em primeiro lugar. Pessoas que têm se colocado acima de outras pessoas. Pessoas que têm se colocado, inclusive, acima de Deus. O convite essa noite é para que você se dobre diante do Senhor. Reconheça a soberania dEle. Reconheça que você não é nada diante da grandeza do Senhor. Reconheça que você precisa dEle desesperadamente. Clame ao Senhor pela sua família. Que a sua família, ela seja plantada por meio da confiança no Senhor. Uma família que não sente medo. Uma família que não vive só, porque o Espírito Santo de Deus habita em seus corações. Queridos, Jesus é a fonte da água. Ele diz que quem beber dessa fonte nunca, jamais terá sede, porque Ele saciará. Os seus ramos nunca secarão, os seus frutos nunca cessarão, viverão regados pelos rios de Deus. A família precisa viver perto de Cristo, e ela será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Querido, plante a sua família perto à fonte que é Jesus, para que ela tenha folhas verdes em todo o ano, em todas as estações, e que ela produza bons frutos, e que ela não morra. Qual a sua escolha para a sua família? Bênção ou maldição? Você escolhe confiar em Deus ou nos homens? Onde você quer plantar a sua família? Junto ao ribeiro de águas, que é Jesus, ou no deserto do pecado, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência? Clame a Deus para que Ele regenere o coração enganoso da minha e da sua família. Ore, interceda, clame a Deus, faça jejum, irmão, dobre o seu joelho, vá para o pó. O Espírito Santo de Deus, Ele pode e Ele quer transformar as nossas famílias. Ele quer fazer tudo de novo, Ele quer fazer tudo novo em nós. Ele quer abençoar a nossa família. O Senhor quer transformar as nossas famílias em famílias que frutificam na obra dEle.
O Senhor quer usar as nossas famílias para que ela deem frutos, frutos de salvação na vida de outras pessoas. Que nós sejamos fonte onde outras famílias poderão beber da palavra do Senhor, da alegria do Senhor, da presença e da luz do Senhor. Que as nossas famílias sejam faróis, iluminando outras famílias para que elas encontrem o caminho do Senhor. Que as nossas famílias sejam usadas pelo Senhor como instrumento de bênção e não de maldição. Essa noite, você quer plantar a sua família no ribeiro de águas ou no deserto? Eu queria lhe desafiar essa noite. Se você quer clamar pela sua família, se você quer clamar pela salvação da sua família, eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos clamar a Deus, porque Ele ouve e Ele responde. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz tudo novo, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Jó, depois de todo o seu sofrimento, ele vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vocês querem que as suas famílias vejam o Senhor? Clame por ela agora. Dobre sua fronte, feche os seus olhos. Clame pela sua família. Clame pela salvação. Clame pela restauração. Clame pela restauração dos relacionamentos que foram quebrados. Cônjuges que não estão bem, que não se falam. Irmãos que não se falam. Pais e filhos em guerra. Clame ao Senhor para que esses relacionamentos sejam restaurados nessa noite no nome de Jesus. Porque Ele quer restaurar. Ele quer fazer tudo novo. Pai, nos colocamos nessa noite humildemente diante do Senhor, a fonte de água viva. Alimenta as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, lava os nossos corações, purifica, Pai. Ó Deus, que os nossos corações estejam mais alvos do que a neve, Pai. Pai, que famílias estejam sendo tratadas agora no nome de Jesus. Que maldições estejam sendo quebradas agora no nome de Jesus. Que todo espírito de discórdia nas famílias, ele caia por terra agora no nome de Jesus. Cadeias estão caindo agora no nome de Jesus. Salvação está vindo para essas famílias, no nome do Senhor Jesus, que pode todas as coisas, que salva, que restaura. O milagre do Senhor está acontecendo aqui essa noite. Milagre da transformação, do resgate. Milagre do perdão. Ressentimentos estão sendo quebrados agora no nome de Jesus. A paz está sendo estabelecida nos lares no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Pai, obrigado porque o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo aqui em nosso meio, Senhor. Fazendo a diferença, promovendo transformação, restauração, Senhor. Trazendo novidade de vida para essas famílias. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua presença em nosso meio. Tu és maravilhoso, como é gostoso estar na Tua presença, Senhor. Como é gostoso sentir a Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado a Deus, porque nós somos pecadores, tão pequenos que somos, e Tu és um Deus tão grandioso, e ainda assim o Senhor se importa conosco. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Glórias sejam dadas a Ti, meu Pai. Que todo joelho se dobre diante do Senhor, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que nessa noite as nossas famílias recebam a porção dobrada da Tua unção, Senhor. Pai, abençoa esta igreja.
Abençoa essas famílias, no nome de Jesus. E que as tuas palavras continuem reverberando nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, até dar frutos, Pai. Eu te oro, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Podem sentar. Glórias a Deus.